Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal do YouTube da Esquadra de Caíssa. A gente está fazendo uma pequena série com quatro vídeos bem curtinhos para ensinar vocês como jogar xadrez. Nesse primeiro vídeo a gente vai conhecer as peças e quais são os seus movimentos. No segundo a gente vai ver o que é cheque e checkmate já com outro professor. No terceiro vídeo também com outro professor, vocês vão ver quais são as condições de empate. E no quarto e último vídeo vão ver os lances especiais, ok? Vamos lá ao que interessa? Bom, pessoal, antes de conhecer os movimentos das peças, a gente tem que conhecer o nosso tabuleiro. Vejam só, uma regra que a gente tem que colocar é que a primeira casa à esquerda de cada jogador é uma casa preta. É a realidade aqui no caso das brancas, e se a gente tirar o tabuleiro aqui, vocês vão ver que é a realidade também no caso das pretas, ok? Vou limpar aqui o tabuleiro para mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu voltar aqui para o ponto de vista das brancas. Se vocês repararem, né, e talvez vocês já tenham visto em outros tabuleiros de xadrez, a gente tem uma numeração aqui, certo? De 1 até 8. E aqui a gente tem as letras de A até H, ordenadas em ordem alfabética. O que é que essas letras e o que é que esses números significam para a gente? Vejam só. Aqui onde tem esse A, significa que toda essa coluna vai ser chamada de coluna A. E aqui onde tem esse 1, significa que toda essa fileira vai ser chamada de fileira 1. E para que isso é importante para a gente? Daqui a algum tempo a gente vai começar a anotar partidas, a gente vai começar a falar sobre lances sem ter que ir lá e mostrar eles no tabuleiro. E essas coordenadas são que nos ajudam a fazer isso. Então, como é que a gente usa esse sistema de coordenadas? Essa casa aqui está na coluna A e na fileira 1. Então a gente vai chamar essa casa de A1. Essa casa aqui está na coluna D e está na fileira 4. Então a gente vai chamar essa casa de D4. No começo a gente vai ter que ficar usando o sistema de coordenadas bem direto, né? Ficar vendo onde está cada coluna, onde está cada fileira, mas depois de um tempo vocês vão vendo que isso fica quase automático. Então vamos lá, agora a gente já conhece o nosso tabuleiro, vamos aprender a montar as nossas peças no jogo, tá certo? Primeiro, tá? Eu recomendo pelo menos que você faça assim, a gente coloca uma fileira de peões aqui, certo? Na nossa segunda fileira. Nossa segunda fileira é essa daqui. E aí o que é que a gente faz em seguida? A gente coloca nossas torres, que são essas peças aqui, lá nos cantos, ok? Depois das torres, a gente vai lá e coloca os nossos cavalos. Depois dos cavalos, colocamos os nossos bispos. Opa, coloquei bispos demais. Agora a gente vai precisar colocar nosso rei e nossa dama. Algumas pessoas vão chamar a dama, né, que é essa peça aqui, de rainha. Não está errado, mas para questões de anotação, dama funciona melhor. Para diferenciar a dama do nosso rei, isso em quase todo modelo de jogo de xadrez, o rei vai ter uma cruzinha em cima dele. E para saber onde colocar cada um, a gente vai pensar aqui de uma maneira bem simples. Ó. Essa coluna aqui é a coluna D, né? D de dama, então a gente vai colocar a nossa dama lá. E o nosso rei vai na casinha que sobrou. Mesma coisa a gente vai fazer para as pretas, tá? Vai ficar exatamente essa posição, só que espelhada aqui para as pretas, ok? Vamos agora ver nossas peças. A primeira peça que eu queria mostrar para vocês é o peão, tá? O peão, ele é a nossa peça mais básica do jogo. Ele tem muitas limitações se a gente compara com as outras peças. Quais são essas limitações? O peão, ele só se move para frente, ou seja, esse peão aqui ele vai seguir sempre nessa direção. Enquanto esse peão das pretas vai seguir sempre nessa direção, eles nunca podem voltar. O peão ele se move apenas uma casa por vez, com exceção do primeiro movimento de cada peão. No primeiro movimento de cada peão, além de andar uma casa, ele pode também andar duas, fica aí da escolha do jogador. Se você quiser começar com esse peão, você pode escolher se joga ele em uma casa ou se joga duas. Por exemplo, aqui eu vou colocar duas, e aqui as pretas jogam com uma. A gente joga assim, e vejam só, não é duas casas na primeira vez do jogador, é duas casas na primeira vez do peão. É muito importante a gente lembrar disso. E agora sobre captura. O peão ele é a única peça do jogo que não captura da mesma maneira que ele se move. Como assim? O peão ele se move para frente, sempre para frente. Só que ele não captura as peças que estão na frente dele. Então ele não poderia, por exemplo, capturar esse peão aqui que a seta está indicando.
Como é que funciona a captura do peão? A captura do peão em diagonal. O que é essa diagonal? Diagonal a gente pode pensar como uma linha reta, só que inclinada. Inclinada assim, ó. Essas duas casas aqui são as diagonais que esse peão está atacando. Lembra que o peão só se move uma casa por vez, então ele só vai atacar as diagonais que tiverem a uma casa dele. Ele não ataca essa diagonal aqui, essa casa aqui, por exemplo. Por que ele não ataca essas diagonais aqui para trás? Porque o peão ele nunca pode voltar. Então a gente não pode tomar, né, esse peão que está aqui na casa de D5 avançando o nosso peão. Como é que a gente pode tomar ele? Com esse nosso outro peão, ó, que está atacando a diagonal onde está o peão de D5. E assim como a gente captura aqui, as peças pretas também podem capturar, olha, já que o peão está na diagonal deles. Ok? O peão ele tem dois movimentos especiais que vocês vão ver lá nas próximas aulas, tá, com outro professor, porque os movimentos especiais são um pouquinho mais complicados. Então, por enquanto, isso aqui é o que a gente tem do peão. Agora, mudando de peça, a gente vai falar do bispo, tá? O bispo, se o peão capturava em diagonais, o bispo se move exclusivamente em diagonais. Ele não pode se mover na horizontal ou na vertical, apenas nas diagonais, como eu estou mostrando aqui para vocês. Ele pode se mover quantas casas estiverem disponíveis, diferente do peão, só podia andar uma ou duas, dependendo de qual lance fosse. E bom, se vocês repararem, fica parecendo um X, né? Então a gente pode lembrar disso quando estiver pensando em como movimentar o bispo. Outra coisa que é interessante a gente ver é que se o bispo ele se move apenas em diagonal, todas as casas que ele consegue se mover são da mesma cor. Ou seja, esse bispo aqui que está numa casa branca só consegue se mover para casas brancas. E esse bispo aqui que está numa casa preta só consegue se mover para casas pretas. Se a gente pensar que o bispo então é uma peça um pouco fraca, né, já que ele não consegue se movimentar pelo tabuleiro todo. Mas se vocês lembrarem lá da nossa configuração inicial, vocês vão ver que a gente tem um bispo que começa em uma casa de cada cor. A gente tem um bispo que começa em casas brancas e um bispo que começa em casas pretas, assim como o nosso adversário também vai ter. Então você pode pensar que esses bispos se completam, a gente chama eles de par de bispos, beleza? Passando aqui agora, vamos falar da torre. A torre ela se move na horizontal e na vertical, ou seja, dessa maneira aqui, ó. A torre ela pode se mover para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, beleza? Diagonal e vertical. Alguns exemplos aqui de movimento da torre, certo? Vamos falar agora da dama. A dama ela é como uma junção do bispo com a torre. Então vejam que ela consegue movimentar como um bispo, né? Andando em diagonais. E ela também consegue se movimentar como uma torre. Ela consegue se movimentar na horizontal e na vertical. É uma peça muito forte, muito importante para a gente. E diferente do bispo, que sempre se movia em uma diagonal de uma cor só, percebam o seguinte, a dama aqui ela só pode se movimentar para as diagonais brancas, né? Como se fosse um bispo. Mas se a gente joga para essa casa aqui, para essa casa preta, na nossa próxima jogada, a dama vai ter acesso agora às diagonais pretas. Então, diferente do bispo, ela não fica limitada a uma cor só. O que significa que a dama ela vale quase como uma torre junto a dois bispos, né? Então é uma peça muito, muito interessante e muito forte para a gente. Agora, falando do rei, né? Nossa peça mais importante, a gente tem que defender nosso rei no xadrez, vocês vão ver isso um pouco mais na próxima aula, que é sobre checkmate. O rei ele é uma peça que ele também consegue se movimentar para todas as direções, como a dama. Só que ele só consegue se movimentar uma casa por vez, então ele pode andar nas diagonais, pode andar na horizontal, na vertical, só que apenas uma casa por vez. Então ele tem movimentos muito limitados e por isso a gente precisa das nossas outras peças para defender ele. Bom, indo agora para o cavalo, nossa última peça. E por que eu deixei ele por último? Porque ele é uma peça um pouquinho mais complicada. O movimento dele não é tão linear quanto os outros. Ele não se move em diagonal, horizontal, vertical. Ele se move em formato de L. Como é esse L, vocês vão ver aqui. Esse L é do jeitinho que as setas estão explicando aí, ó. Um L. E, bom, por que ele é tão difícil então, já que ele só se move em L? É que o L dele pode ser um pouco diferenciado. Além desse L aqui que vocês estão vendo, ele também pode fazer esse L aqui, que é um L espelhado, ele também pode fazer um L de cabeça para baixo. São vários L's que ele consegue fazer. Mas como a gente faz então para lembrar de todos esses L's, já que é muito L, a gente pode acabar se confundindo. O jeito mais simples é a gente pensar em uma maneira de formar esses L's, ao invés de tentar decorar todo tipo de L. Pensem no L da seguinte maneira. A gente se move duas casas em uma direção
e depois a gente faz uma curva. E pronto, está aí formado um L. Vou deixar aí de desafio para vocês, tá aí para ajudar vocês a calcular um pouco. Pausem o vídeo daqui a alguns segundos e tentem contar para quantas casas o cavalo consegue se mover e quais são essas casas. Dê uma pausinha agora, podem voltar. Bom, o cavalo ele consegue se mover para todas essas 8 casas aqui que eu estou marcando no tabuleiro, certo? Ops, fiz uma seta aqui. Bom, são essas 8 casas para onde o cavalo consegue se movimentar. E você pode testar que todas elas funcionam da mesma maneira. A gente anda 2 casas numa direção e faz uma curva. Beleza? O cavalo ele também tem outra propriedade diferente. Vocês lembram que no xadrez, né, como a gente viu com o peão, quando a gente captura uma peça, a gente ocupa a casa que a peça está, né, diferente de damas. Então, se por exemplo a gente tem essa torre aqui e esse peão, se essa torre captura esse peão, ela para aqui. Diferente de damas, né? Se fossem damas, a torre faria algo assim, né? Pularia o peão e levaria ele para casa. É bem diferente no xadrez. No xadrez a gente ocupa, tá? A gente ocupa a casa em que a peça que a gente capturou estava. E aí o que acontece com o cavalo? O cavalo, por causa disso, consegue pular outras peças. Como é esse pulo? Vejam só. A gente tem aqui um cavalo, né? Com 3 peões. E vejam que o L que ele forma seria assim, né? A gente faz 2 casas para um lado e uma curva. Agora, esse cavalo viria capturar aqui, mas para fazer isso ele está passando por cima desse peão e desse outro peão. Será que ele captura esses 2 peões? Não. Como no xadrez a gente ocupa a casa da peça que a gente captura, a gente não teria como pegar esses 2 peões aqui, porque a gente não vai ocupar essas casas. Então, a gente captura a peça que está na casa que a gente ocupa. Ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, falar com a gente no Instagram ou por e-mail, a gente responde vocês. A próxima aula, como eu falei, a gente vai falar sobre checkmate. Vocês vão estar com outro professor. Como somos 4 professores, resolvemos dividir essa parte de como jogar xadrez em 4 vídeos para que vocês conheçam todos os professores que estão no nosso projeto. Lembrem também, tá, pessoal, de deixar aqui o joinha de vocês e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente. Desde já agradeço por essa ajuda. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.